professor Carlos Barros Gonçalves, do curso de História da UFGD, e responderei com vocês a pergunta: os índios falam o Tupi-Guarani? Algo próximo a 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo. Todas elas compartilham uma característica que apenas a espécie humana possui: a linguagem. Por linguagem, entende-se a capacidade mental que permite aos seres humanos adquirir e usar as diferentes línguas. Significa dizer que todas as pessoas nascem com essa capacidade e que ela é infinita. Se a linguagem fosse apenas aprendida, como numa repetição, só falaríamos aquilo que ouvimos, mas ao falar, demonstramos que sabemos muito além daquilo que ouvimos. Um dos maiores educadores brasileiros, Paulo Freire, no livro A Importância do Ato de Ler, afirmou que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, que somos seres capazes de, por meio das palavras, dar sentido ao mundo, às coisas que nos rodeiam. Mas anterior a isso está o conhecimento dessa mesma realidade. Somos seres capazes de produzir uma infinitude de sons gramaticais, de um ou mais idiomas. É muito comum, inclusive, reproduzirmos sons gramaticais de uma outra língua, com o mesmo ou um novo significado, sem nos darmos conta de sua origem. É o caso, por exemplo, das línguas indígenas em Mato Grosso do Sul, ou de palavras oriundas dessas línguas. No mundo há algo próximo a 7 mil línguas faladas, um grande número ainda não catalogada, descrita, estudada, e uma enormidade que desapareceu ao longo do tempo. No Brasil, há 275 línguas faladas. É um dos países com maior variedade de línguas faladas do mundo. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010, estão 274 línguas indígenas conhecidas, mais o português. Há ainda línguas indígenas não conhecidas, pois existem os povos chamados de isolados, que tiveram pouco ou nenhum contato com os não indígenas. Mato Grosso do Sul abriga a segunda maior população indígena do país, com mais de 70 mil pessoas. Obviamente, o número atual deve ser bem maior. Primeiro, pela própria dificuldade do agente do censo, em 2010, em encontrar e contabilizar todas as pessoas nas terras então demarcadas, nas áreas em disputas e em acampamentos. E, especialmente, para hoje, considerando o próprio crescimento via nascimento nos últimos 10 anos. No estado, encontram-se as etnias Guarani, Kaiowá e Yandepa, Terena, Cadioel, Ofaié, Chavante, Quiniquinal, Guató, Camba e Aticum. Em quase toda a totalidade do estado encontra-se presente uma ou mais etnias. A região sul de MS, onde está localizado Dourados, é a que abriga o maior número de pessoas. É possível, por exemplo, encontrar indígenas, sobretudo entre os mais jovens, que falam 3 línguas: o Guarani, o português e o espanhol. Para os povos indígenas, a sua língua materna é a primeira língua, sendo o português a sua segunda língua, diferente do que ocorre conosco, os não indígenas. Desse modo, é preciso dizer que toda língua é histórica, ou seja, pode ser entendida a partir dos complexos acontecimentos que envolveram, ao longo de muitos anos, diferentes pessoas, diferentes povos. Isso significa dizer também que uma mesma língua, como o português, muda ao longo do tempo, seja a língua falada, seja a língua escrita. Com o avanço das tecnologias e das mídias virtuais, por exemplo, diversos aplicativos permitem a comunicação, a linguagem, por meio de sons, como a fala, mas também por meio de códigos, como letras, palavras e uma particularidade, imagens, como os emojis, as recentes figurinhas e os memes. Esse tipo de língua, entre aspas, é recente e foi largamente difundida com o advento dos smartphones e outros aparelhos. Isso não significa dizer que esse modo de falar, entre aspas, é superior ou melhor do que o modo que as pessoas comunicavam-se em anos anteriores. O mesmo vale para as línguas ao redor do mundo. Importante, não existe uma língua mais importante ou menos importante, mais desenvolvida ou menos desenvolvida que outra. Se uma língua tornou-se mais prestigiada, isso não decorre das diferenças gramaticais entre as diferentes línguas, mas devido a fatores políticos, econômicos, religiosos. Isso tudo para chamar a atenção para o conceito de preconceito linguístico, que significa considerar uma língua, um idioma inferior, incorreta, e outra correta ou superior
pelas simples diferenças estruturais entre as mesmas, ou seja, como, por exemplo, julgá-la pela quantidade de falantes, por exemplo. No tocante aos povos indígenas, é comum encontrar a ideia de que as línguas são primitivas, ou seja, pertencem a um passado distante, longínquo, sinônimo de selvageria, de inferioridade, enquanto que as línguas consideradas oficiais por determinado país são chamadas de superiores. Relembrando, então, são 274 línguas indígenas conhecidas, catalogadas, mais o português. Porém, para se conhecer uma língua, ou mesmo as línguas de um povo, é preciso considerar, para efeitos de estudo, que elas se agrupam em tronco, família e língua. Agora vocês têm um exemplo dos dois grandes troncos indígenas em que se dividem as línguas das etnias no Brasil: o tronco tupi e o tronco macro-G. O tronco tupi é formado de 10 famílias, como vocês podem notar, sendo uma delas o tupi-guarani, que por sua vez abriga as línguas guarani, como as variantes kaiowá, mibanhá e inhandeva, e outras 42 línguas e mais 12 dialetos. O tronco macro-G, por sua vez, é composto de 9 famílias, 21 línguas e mais 21 dialetos. Portanto, hoje não se pode afirmar que exista uma língua chamada Tupi-Guarani, pois esse é o nome de um tronco linguístico, composto de diversas famílias, que por sua vez abrigam diferentes línguas. No tronco macro-G, por exemplo, está a língua Guató, falada pela etnia de mesmo nome e que habita a região do Pantanal sul-mato-grossense. E também a língua Ofaié, falada pela etnia de mesmo nome e que habita a região de Brasilândia, município próximo ao estado de São Paulo. Porém, vale dizer que nem sempre o nome da língua corresponde ao mesmo nome da etnia, como nesses dois casos agora citados. Agora também vocês podem observar a classificação geral das línguas indígenas faladas no Brasil. Podemos observar os dois grandes troncos linguísticos, o tupi e o macro-G, com suas respectivas famílias e línguas, mas há ainda na parte superior da imagem algumas línguas chamadas de isoladas, ou seja, de povos com pouquíssimo contato com os não-índios, e ainda algumas famílias como a Caribe e a Aruaque, que não se enquadram em nenhum dos dois troncos citados. Isso porque há, ao todo, cerca de 67 línguas indígenas não totalmente estudadas, analisadas e classificadas nessa divisão. Esse é mais um elemento que reforça a grande diversidade cultural e linguística desses povos no país. Há uma confusão com o nome Tupi-Guarani, pois Tupi foi o nome de uma língua indígena antiga, falada por várias etnias que habitavam o litoral do que hoje é o Brasil, e que também passou a ser usada pelos colonizadores portugueses a partir dos séculos XVI e XVII como uma língua geral, sendo inclusive levada para outros locais distante do litoral. Então, de maneira direta, não. Os povos indígenas não falam o tupi-guarani, pois cada povo faz uso de uma língua específica de acordo com sua própria cultura. Em Mato Grosso do Sul, a presença dos povos indígenas é bastante forte. Seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Ruas, rios, animais e produtos, etc., levam nomes de origem indígena também por todo o Brasil. Muitas palavras já foram incorporadas à língua portuguesa, mas, ainda assim, suas origens atestam a resistência silenciosa, entre aspas, dos povos que já habitaram e dos que ainda habitam essas terras. No MS, há diversos municípios cujos nomes têm origem no Guarani, como Amambai, que significa gota de sereno que cai de folhas largas ao amanhecer. Itaporã, pedra bonita. Carapó, raiz de erva. Ponta Porã, ponta bonita. São nomenclaturas adotadas posteriormente pelos não-índios, mas que provêm das nomeações que os indígenas dessa etnia deram às localidades. Bodoquena, por exemplo, significa nascente em cima da serra e define muito bem a geografia daquela localidade, marcada pelas nascentes de rios e por uma serra que posteriormente levou o mesmo nome. Ita, pedra, Quiraí, redonda, localidade onde se encontravam muitas pedras arredondadas e que deu o nome ao município próximo a Dourados, Itaquiraí. Como vocês podem notar na imagem a seguir, Dourados, em 2016,
de seus 841 nomes de ruas do mapa da área urbana, 59 tinham pelo menos um vocábulo de origem indígena. Nesse mesmo sentido, há os nomes dados aos rios, como o rio Amambai, córrego Bocajá, córrego Taquaribe, córrego Jacori, córrego Pariri, que são nomes de rios com signos linguísticos com significado de transparente, ou cuja motivação é inspirada pela vegetação que os cerca. Por sua vez, o córrego Pirajuí, rio Pirajuí, rio Piratinim, rio Piravevê, são nomes de rios que utilizam o prefixo pira, que em Guarani significa peixe. Piraputanga, por exemplo, nome de um peixe e de um distrito do município de Aquidauana, cidade de MS, que significa peixe avermelhado. Ainda com os animais temos a arara, que significa ave grande, jacaré, o que olha de banda, sucuri, que morde depressa, cutia, que se assenta para comer, jiboia, cobra grande, tatu, casco duro, encorpado. Há também apropriações para produtos comercializados no estado, como, por exemplo, uma marca de leite chamada Cambi, que significa leite em Guarani, uma marca de erva mate com o nome de Guarani e assim por diante. Por fim, vale dizer que as línguas são elementos vivos, são fruto e constituem uma dada cultura. É por meio da língua, por exemplo, que os diferentes povos indígenas resistiram e resistem a uma sociedade que lhes impõe inúmeras dificuldades para sobreviver. Tal como cantou o grupo de rap indígena Bro MCs, de Dourados, porque a minha fala é forte e está comigo. A voz indígena é a voz do agora. Soy muy lindo. Rainha moite, doi qua imba ewe. Ko happy on wa hen amoite te nonde apuka pendere hende awere ko tewe shini ia wamba e oi shendiwe ani eha ete guanda ko sende chagua apura reio pachagua aju arechuka awa umbeuha awa ko angagua happy oshuka upe ha ete gua ko amombeuha apurereta ore jawe guando alegere puka nyandi jara orisha upe atuisha upe rupia ha momburima aguata jaha kende awa ara ohasando alegendere a upe shajau a jekoporã nyandere koporã ko anga jahisha nyane hete uapa ara ohasa upe shashea uma uapa ara ohasa o peixe cheia uma oiaba